Bom, pessoal, mais um capítulo de João que eu vou analisar, que eu estou analisando capítulo por capítulo, então por isso eu vou deixar público, tá? Só deixar um avisinho aqui rapidinho. Isso aqui que eu estou mostrando também para vocês é como analisar a Bíblia, é um tipo de exegese. Tudo bem que aqui é mais superficial, que eu não estou mostrando muitos versículos, as palavras, terminologia, essas coisas. Mas eu estou pensando aí, se vocês houverem interesse, né, de uma hora fazer um curso assim de exegese, de pegar um livro da Bíblia, ou alguns livros, sei lá, e destrinchando, analisando trechinho por trechinho da introdução ao final. Se houver interesse, a gente pode até fazer, vai depender de vocês. O que vocês acham? Seria interessante fazer um curso assim de exegese bíblica? A gente podia pegar até algo do Velho Testamento, por exemplo, um livro, e ir destrinchando trechinho por trechinho, tá bom? Então, se houver interesse, comentem aí, tá bom? Então vamos agora ver as narrativas confusas, né, e controversas de João. Agora eu estou no capítulo 5 do Evangelho de João. Primeiro, o autor ele não se coloca no grupo na introdução. Ele fala assim, ó, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, que o autor não era judeu e provavelmente ele não era testemunho ocular. E com certeza ele estava escrevendo em grego, né, ao contrário daquele pessoal que fala que os evangelhos foram escritos em hebraico, aramaico, que ele até identifica ali o tanque de Betseda, né, que ele fala que é um nome em hebraico e tal. Então isso aqui são evidências internas, né, de um livro. E é curioso que ele fala os judeus como se ele não fizesse parte. Então, provavelmente o autor era alguém de fora. Aí essa parte aqui do versículo 4 do tanque de Betseda, essa parte que diz que um anjo se descia, se lavava e agitava as águas, isso aqui é um acréscimo, tá? Ele não figura nos manuscritos alexandrinos, porque eles acharam um absurdo essa mística aqui de que um anjo descia e se lavava, tá? Agora, algumas variantes textuais, alguns trazem só um anjo se lavava, tá? Mas esse trechinho aqui é acréscimo, tá? Aí, continuando aqui na leitura, nós temos uma incoerência aqui em João, né? Que ele fala assim, ó. E aquele homem, né, que Jesus curou ali no tanque de Betseda, foi curado, foi e anunciou aos judeus, né? Você viu como ele sempre coloca os judeus como se fosse um grupo à parte? Que Jesus era o que curava, o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo. É curioso, né, que João é o evangelho que mais demoniza, né, os judeus, né? Toda hora ele fala que os judeus tinham vontade de matar Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Só que aqui nós temos uma incoerência, porque se o homem foi contar aos fariseus que Jesus curou ele, o homem contou aos fariseus também no sábado. E se era sábado, por que os fariseus não estavam guardando o sábado? Então o autor desse evangelho, eu acho que ele não sabe muito bem como é que é o Shabá dos judeus, entendeu? Porque ele mostra que tinha muita gente ali, tanto que aqui no tanque de Betseda ele fala que Jesus saiu pela tangente, né, porque tinha uma multidão ali. Depois que Jesus encontra o homem lá no templo, aí ele vai lá e o homem fala, ó, foi aquele que me curou. Aqui os fariseus também estão ali fazendo sabe-se lá o que, né, no meio do sábado. Aí começa até uma discussão com Jesus. Só que o sábado ele é para ser guardado. Então se Jesus estava fazendo uma cura no sábado que provocou a ira dos fariseus, né, dos judeus, também é estranho que os judeus também estavam ali, praticamente não guardando o sábado, de acordo com o texto. Tá bom? Aí no versículo seguinte tem mais uma incoerência, né, que ele fala de novo que os judeus procuravam matá-lo, né? Os judeus queriam porque queriam matar Jesus. Não só porque ele quebrava o sábado, mas também porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Primeiro, essa frase aqui de Jesus é estranha, né? Que ele fala assim, ó, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então dá a impressão que o autor desconhece, né? O dia do descanso, né? Um dia que você tem que cessar de trabalhar. Então só essa frase aqui já é meio controversa, né? Com relação ao Velho Testamento. Aí por causa dessa frase, os judeus queriam matá-lo porque Jesus dizia que Deus era o seu próprio Pai. Só que segundo os outros evangelhos sinóticos, eu separei só um versículo aqui para mostrar para vocês. Jesus se referia a Deus o tempo todo como Pai, e ninguém queria matá-lo por causa disso. Jesus falava, o meu Pai que está no céu, o Pai nosso que está no céu, daquele dia e hora ninguém sabe, mas só o meu Pai. Enfim, ó, sempre Jesus se referia a Deus como seu Pai, e você não via ninguém tentando matá-lo ou chocado por causa disso, porque era até uma forma, digamos assim, carinhosa de Jesus se referir a Deus, ao meu Pai. E não tinha essa controvérsia. Já o autor de João não, ele coloca aqui isso era um motivo gravíssimo para os judeus quererem matá-lo, porque ele fazia coisas no sábado, sendo que o autor também coloca os judeus fazendo coisas no sábado, e porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai. Então é meio incoerente. Aí nós temos algumas controvérsias, né, dentro do mesmo capítulo 5 de João, né, que ele narra coisas controversas, né, que nem aqui, ó, na discussão que ele tem ali com os fariseus, ele fala, ó,
O pai a ninguém julga, mas deu ao filho o juízo. O que é o juízo? É o julgamento, é o poder de julgar. Quer julgar as pessoas ou quer julgar o mundo. Tanto que ele fala depois alguns versículos adiante, ó, como ouço, assim eu julgo. E o meu juízo, né, é justo, o meu julgamento. Então Jesus diz que julga. Só que no mesmo evangelho ele fala que não julga. Ó, eu não julgo o mundo, porque eu vim não para julgar o mundo. Ué, ele não tinha falado que o pai deu para o filho todo o juízo? Aqui, ó, todo o juízo. Mas ele fala, eu não vim para julgar o mundo, eu não julgo. Então é meio controverso, né? Lembrando que no capítulo anterior nós já mostramos aquilo do batizava e não batizava, né? São as controvérsias de João. Aí ele fala assim depois, na discussão com os fariseus: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, eu não posso testemunhar de mim mesmo, senão não é verdade. Há outro que testifica de mim, aqui ele está se referindo a João Batista. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Tá? É João Batista por causa dos versículos seguintes. Aí depois ele fala, ó, eu sou o que testifica de mim mesmo. E de mim também testifica o Pai que me enviou. Ué, ele é o que testifica de si mesmo, mas ele não falou que se ele testificasse de si mesmo, isso seria uma coisa falsa? Depois ele fala assim, ó, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Mas ele não disse aqui, ó, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro? Como é que concilia esses dois versículos aqui, pessoal? Tem que fazer muito malabarismo para tentar harmonizar. E aí depois ele fala ali na discussão com os fariseus, quando ele menciona João Batista: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então João testemunhou que ele era o Cristo, ele deu testemunho da verdade. Aí no versículo seguinte ele fala: eu, porém, eu não recebo testemunho de homens. E aí, como é que fica, pessoal? Então o testemunho de João era a verdade, mas Jesus não recebe testemunho de homem. E aí, como é que fica? Então é complicado, pessoal. E por fim, terminando aqui o capítulo 5, tem a questão de Moisés, né, que Jesus fala para os fariseus ali na discussão: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim. Porque de mim escreveu ele, Moisés. Jesus está dizendo aqui para os fariseus, que eram doutores da lei, que estudavam a Torá, que Moisés escreveu dele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Qual é o probleminha aqui, pessoal? O probleminha é que Moisés nunca falou de Jesus. Moisés, segundo a Bíblia, ele trouxe a Torá, a lei. E na lei não tem nada sobre Jesus. Lei é lei, profecia é profecia. A perspectiva messiânica de que viria vir um Messias, ela só começa com os profetas. Aí vem os profetas que falam de um servo, de um rebento, de um descendente de Davi, de um rei Machia, etc e tal, queria restaurar as coisas. Agora, Moisés não. O que Moisés traz ali na Torá são prescrições e escritos. Inclusive a gente pode até ir mais além, né, que na época de Moisés nem tinha perspectiva messiânica. No máximo que tem em Moisés é aquela citação de Deuteronômio, né, um profeta semelhante a Moisés. Mas mesmo ali não é um profeta, né, são profetas, que começa a partir de Josué e depois vai dando continuidade, né, pessoas queriam conduzir o povo. Então Moisés não escreveu de Jesus. Aí é curioso aqui nas discussões de Jesus com os fariseus, porque ele argumenta isso. Ele fala que se eles acreditassem em Moisés, eles acreditariam nele, porque dele escreveu Moisés. Então, são muitas incoerências. Como é que fica, pessoal, esse evangelho? Eu julgo, eu não julgo, eu testifico de mim mesmo, mas se eu testifico de mim mesmo é falso. João falou de mim, mas eu não aceito testemunhos de homens. Os judeus queriam matar Jesus porque ele fazia as coisas no sábado, sendo que eles também estavam no sábado. E também porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, sendo que ele já falava isso nos sinóticos e não tinha nenhum problema. Então como é que fica? Então vamos aí destrinchando aos poucos o Evangelho de João, tá bom? Até a próxima. Paz a todos.